Chegou a hora da política com Cláudio Prisco Paraíso, conforme prometido, né, Prisco? Tudo bem, Sibeli? Hoje vamos tirar as dúvidas da reforma da Previdência. Exatamente. Fundamental a presença do presidente do IPREV aqui conosco, Sibeli. Marcelo Panosso Mendonça, economista formado na nossa querida Universidade Federal de Santa Catarina. Vamos já ao primeiro telão, tia Cris? Já coloca o primeiro telão para a gente conversando sobre a situação da Previdência. Na terça-feira, Marcelo, eu fiz algumas colocações aqui, mas é um terreno muito árido, é uma área muito complexa. E a ideia é que a gente possa efetivamente explicar para o nosso telespectador o que chegou à Assembleia e vai ser apreciado pelos parlamentares a partir da próxima semana. Muito boa tarde. Vamos lá, Marcelo? Ok, boa tarde, Prisco, os telespectadores, muito obrigado pela oportunidade. Então vamos direto aqui, tem sempre alguns questionamentos que são feitos com relação à Previdência e o porquê que chegamos nesse momento com essa déficit significativo, um déficit grande, né? Então se a gente olhar em toda a história da Previdência, nessa evolução, a gente vai observar que o pagamento, as contribuições eram pensão por morte. A gente só vai chegar aqui a partir de 2004 e vai começar com a aposentadoria. Então, não houve tempo, efetivamente, de formar poupança previdenciária. Então, com isso, já saiu aqueles que se aposentaram com uma certa dívida. E a gente observa que, desde 1909, o que aconteceu ao longo do tempo foram várias reformas e que, cada vez mais, elas são menores. Então, essa reforma que está sendo proposta é dentro de uma linha de atacar a origem para evitar que essas reformas sejam a cada 4 anos. E essas pequenas reformas não resolveram o problema, Não resolveram porque não atacaram a origem, exatamente. Hoje nós estamos vendo que nós vamos atacar a origem dos benefícios. Por exemplo, tudo que foi feito no passado, a gente vai ver aqui o que era empréstimo, auxílio natalidade, casamento, auxílio funeral, assistência médica, odontológica, reclusão, tudo distinto de uma formação de poupança para pagamento de previdência. Consequentemente, o déficit só veio aumentando ao longo dos anos e agora está quase que sem condições de efetivar o pagamento. E agora, então, o governo tem que cortar na carne e realmente fazer algo que resolva definitivamente a situação. Exato. Até porque o rombo, vamos relembrar, esse ano seria de 5 bilhões, no ano passado foi de 4 bilhões e 800 milhões. 415 milhões por mês saem do Tesouro para cobrir o déficit da Previdência. Positivo. Nós vamos ao próximo telão, correto, Marcelo? Podemos ir para o outro, por favor. Aí o fluxo, né? Isso, aqui ficou um pouco desajustado aqui em função mas o que a gente pode ver? Que toda essa coluna, essa área aqui, laranja, é o que nós iremos pagar ao longo do tempo até o último beneficiário. Aqui deu uma desconfiguração muito grande aqui, mas geralmente vai até lá 2095, 70 anos para frente. E essa linha aqui, essas colunas aqui, azul, é a receita. Então, observe que nós temos aqui uma significativa diferença entre receita, o que se recebe de contribuição e o que se paga. Isso ao longo do tempo. Isso é o que vai dar, nesse caso, para o pessoal civil, é um déficit aqui nos próximos 5 anos de 19 bilhões, quase 20 bilhões, que é o que já está programado. Essa conta a gente já sabe que tem. A reforma agora, ela visa diminuir este impacto aqui que já está contratado. Perfeito. Ou seja, já dá um alívio agora, mas a solução definitiva vai vir daqui 70 anos. À medida que as pessoas vão falecendo. Positivo. Exatamente. Podemos ir para o próximo. Vamos para o próximo telão, tia Cris. Muito bem. Aqui é importante que a gente sempre recebe algumas situações assim, mas por que não contrata mais servidores de imediato para compensar aqueles que estão lá? Bom, porque nós temos a lei de responsabilidade fiscal que limita a 60% de gasto com pessoas e um Poder Executivo 49%. Então, observe que ao longo dos últimos anos, essa despesa com o pessoal alcançou o seu limite. Então, não há possibilidade de novas contratações, né? E porque o inativo computa também na lei de responsabilidade fiscal com gasto de pessoal. Então, não tem como simplesmente fazer essa reposição. E qual é a dificuldade, muitas vezes, que é encontrado com relação às regras de transição, de uma permanência um pouco maior? É exatamente para o Estado poder aumentar a arrecadação e poder descolar um pouquinho aqui dessa compressão com o limite da lei de responsabilidade fiscal para poder recontratar. Até porque hoje nós temos mais inativos, com pensionistas quase 60 mil, contra 47 mil na atividade. Exatamente. Nós temos mais pessoas aposentadas do que trabalhando. Então, você tem uma base de contribuição menor, quem tem que aportar para fazer esse complemento ao Tesouro. E outra coisa também que é fundamental ser colocada é o seguinte, hoje muita gente se aposenta cedo.
Na Polícia Militar, eu conheço um coronel que se aposentou com 45. Se ele viver até 90, ele vai receber o tempo de vida dele, quando ele se aposentou, de aposentadoria. Quer dizer, não, é difícil pagar essa conta também, né? Por isso a necessidade de o mínimo de idade ser elevada, né? A reforma visa exatamente isso, tanto uma idade mínima, quanto também as fórmulas de cálculo de pagamento desses benefícios ao longo do tempo. Hoje, na nossa base de dados, nós temos que, em média, os pagamentos de benefícios alcançam 30 anos. E nas pontas mais longas, nós pagamos benefícios há mais de 60 anos, contando com aposentadoria e pensão. Então, as regras elas vêm diminuir esse pagamento prolongado ao longo do tempo, que, obviamente, se não contribuiu, não tem como pagar no longo do tempo. Sempre deixando claro que quem já está estabelecido, funcionário e tal, tem o seu direito adquirido. Isso é para frente, correto? Exatamente. Quem já alcançou os requisitos de aposentação, esse não mexe em nada. Aqueles que estão próximos, existem as regras de transição que ele vai poder optar qual é a mais vantajosa para o momento de aposentadoria. Então, há uma construção, há uma saída para tudo de forma muito tranquila. Perfeito. Presidente, mais alguma coisa nesse telão? Podemos pedir o próximo? Podemos passar o próximo. Vamos lá, então, Tia Cris. Bem, aqui é aí vem a proposta, reforma, né? Exatamente. De todas as regras ali, a parte de cálculo de benefícios vai ser alterada, as regras de transição são essas que vão dar a opção para o servidor escolher a que melhor fica para ele, a idade mínima. Agora, o que realmente chama atenção na reforma são os dois pilares, que é o limite de isenção e a alíquota extraordinária. Esse limite de isenção, hoje o servidor ele não paga mais contribuição previdenciária até o teto do regime geral, que é 6.400. A ideia é baixar essa alíquota de isenção para ter um salário mínimo, que aumenta a base de contribuição, que vai dar um resultado significativo que a gente vai ver na próxima tela. Inclusive, essa alíquota extraordinária que é destinada àqueles que têm paridade e integralidade, ou seja, a última remuneração enquanto ativo e o reajuste é exatamente igual àqueles que estão na atividade. Então, essa alíquota visa só para esse pessoal que tem essa regra diferenciada. Ou seja, Marcelo, essa reforma também alcança quem está na base da pirâmide, né? Certamente. Porque ficava com isenção até quase 6.500, agora vai ter que contribuir a partir de 1.100. Certamente, isso né? mesmo. Então, é aquilo que já colocamos aqui, os reajustes, as reposições que o governo anuncia a partir do próximo ano para os servidores, é uma forma também de atenuar esse comprometimento salarial dos pequenos servidores a partir da reforma da Previdência. Vamos Perfeito. ao próximo. O conjunto dessas regras, podemos ir para o próximo. O que o conjunto Perfeito. dessas regras qual é o objetivo? Vamos lá, Tia Cris. Muito bem. Então, tem duas situações. Uma é o déficit atuarial, que é todos os pagamentos de benefício e recebimento ao longo desses 70 anos, trazido a valor presente. Quanto custa isso hoje? Isso custa hoje, e é representado um déficit, de 149 bilhões. A reforma, ela tenciona diminuir 26% deste déficit, o que equivale a 39 bilhões, e mesmo assim ainda sobrará um saldo aqui de 110 bilhões, que deverá ser amortizado ao longo de 35 anos, que é um outro desafio posterior à reforma. Agora, o que de imediato tem? Temos que a economia financeira, que daí é a insuficiência que o Tesouro tem hoje, que é o que ele arrecada e o que ele paga, essa diferença, é ele que aporta. Então, à medida que a gente implantar essas regras, terá em 5 anos uma economia, ou deixar de pagar, 4 bilhões. Mas notem que, mesmo assim, o déficit já está contratado, que é aquele que vimos no gráfico anterior, de 20 bilhões. Então, se diminuir esses 4, ainda terão aportes de 15 bilhões, que é muito significativo. Exato. Então, na média, nesses 20 anos, nós estamos tentando reduzir aqui em torno de 22% do comprometimento do Tesouro. Que isso, se colocar anual, dá em torno aí de 1 bilhão, 850 milhões a 1 bilhão por ano, que vai ser revertido para atender as outras áreas de governo aos catarinenses. Ou seja, em 20 anos nós vamos ter uma economia financeira de 22 bilhões, mas no método atuarial, 37 bilhões. Isso. É isso? Com as alíquotas extraordinárias, chega a 39 bilhões. A 39 Isso, bilhões. Exatamente. Aí nós estamos falando de uma reforma realmente significativa, né? 26 bi é 1/4, isso começa a apontar para o horizonte, estamos longe de alcançar, mas aponta para o horizonte de sustentabilidade do sistema. Mas é um movimento que se faz para evitar uma situação de colapso financeiro. Exatamente, são duas situações, ter recursos para atender as outras áreas Certo. E ser adimplente, conseguir pagar os benefícios, que até hoje o governo do Estado honrou, mas estamos chegando no limite que começa a pressionar muito a folha, e daqui a pouco acontece o que aconteceu com outros estados, e é tudo que nós estamos querendo evitar, manter o pagamento em dia dos nossos servidores. Como aconteceu no Rio Grande do Sul, né? E também é aquilo que nós colocamos aqui, o Estado precisa ter recursos
para investir em outras áreas, saúde, educação, segurança, infraestrutura. E nós temos 7 milhões de catarinenses. E aqui estamos falando de 70 mil servidores. Longe de querer colocá-los contra a parede, mas é fundamental olhar a floresta e não apenas a árvore. Agora, uma outra questão que eu gostaria de lhe perguntar. Essa não é a última reforma. Outras reformas terão que vir ao longo do tempo, correto? Essa é uma reforma importante, mas outros ajustes terão que ser feitos. Neste momento, a emenda constitucional permite nós avançarmos em todos esses quesitos. Certo. Então, foi um grande avanço, né? Diferentemente de outras que nós não tínhamos dispositivos legais para avançar. Sim. Então, com esse ataque à origem, pode ser que leve mais tempo para fazer outra, mas isso vai depender também da expectativa de vida ao nascer, da própria receita corrente líquida, da própria política econômica. Aí tem outras variáveis que, à medida que elas vão variando, como o próprio nome diz, nós temos que fazer os ajustes. Só um detalhe, só para a gente esclarecer também ali, que não é culpa do servidor tudo isso, né? São políticas equivocadas ao longo do tempo que foram cedendo a pressões e, com isso, foram feitos benefícios, né? O servidor está lá trabalhando, a gente sabe. Exatamente. Ainda mais agora com essa relação pequena que nós temos de pessoas trabalhando, com mais gente aposentada, então uma sobrecarga tremenda em cima, né? Então há necessidade de uma reposição, mas a gente vai ter que começar com uma previdência para fazer depois essa reposição. Eu até coloquei isso aqui na terça-feira, justamente, Marcelo, que foi a inércia e até negligência de vários governos de não enfrentar essa situação. Porque o remédio é amargo, Sim. É difícil. Agora, evidentemente que a culpa não é do funcionalismo, mas foi dos gestores que não se movimentaram antes deste momento, quando chegamos ao limite. Ou se faz alguma coisa, ou efetivamente quebra a situação financeira do Estado. Agora, na questão da pensão, no projeto que está na Assembleia, a proposta é que fique em 60%. Isso, 50 mais 10 por dependente, sendo que o primeiro já é o 60%, exatamente. Mas há uma negociação para chegarmos aí 60 mais 10, ficando em 70, isso. Existe um grupo de trabalho hoje a cargo que está com comando do Décio, lá na Casa Civil, que é o que coordena isso, está vindo, então, ainda propostas para serem trabalhadas, né? Mas até o momento, nenhuma veio com autofinanciamento, né? Há uma extensão de benefícios, mas não há uma contrapartida. Então, até agora, não houve nenhuma espécie assim, de proposta que pudesse dizer, olha, isso aqui acho que dá para encaixar, tem fundamento. Até agora, tudo que veio foi só para aumentar benefícios, e esse aumento de benefícios vai caracterizar aqui a diminuição de todo o resultado pretendido. Ou seja, para se promover qualquer alteração, há necessidade de uma alta sustentabilidade financeira. Exatamente. Dentro das variáveis... Que cubra a diferença. Exatamente. Dentro das variáveis, então, se vamos para preservar esses números. Para preservar esses números, exatamente. Se vai conceder um benefício maior que seja de pensão, que é um cálculo diferenciado que vai aumentar a pensão, aonde vai compensar? Vai na idade, vai na regra de isenção, em algum lugar vai ter que apertar para os números manterem. Agora, essa reforma que chegou à Assembleia esse ano, ela é mais severa do que aquela enviada em 2019. Certamente. Não é isso? Bem... Quando foi enviada, Marcelo ainda não estava na presidência do IPREV, não né? estava. Mas quando foi retirada, sim. 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 Porque nesse período recomendou-se que fosse necessário um ajuste mais forte. Exatamente. Porque as contas ficaram piores, né, de um ano para o outro. Nesse intervalo de um ano. Nesse intervalo e o estudo ele foi mais amplo. Então, Perfeito. Quando a gente observou, naquela outra era 12,5%. A gente baixava em 12,5% o déficit atuarial. Ou seja, aí então mais do que dobrou. Mais do que dobrou. Até porque 10% ali são outras variáveis. Expectativa de vida, taxa Perfeito. de juros, crescimento vegetativo da folha. Agora, Marcelo, uma categoria que está reclamando muito é a Polícia Civil, a começar pelos delegados. Eles querem paridade e integralidade num cotejamento com os militares. Está havendo negociação com os integrantes da Polícia Civil? Sim, esse grupo de trabalho está recolhendo todas as informações necessárias, né? A gente respeita muito tanto os policiais militares quanto a categoria do policial civil. Por um outro lado, essa negociação tende a continuar, né? E se houver esse autofinanciamento e houver ajustes que possam compensar, certamente será atendido, mas ainda há essa questão da negociação que eu não faço parte do grupo, eu trago os números e faço as análises, né? Mas está bem encaminhado junto a esse grupo de trabalho. Muito bem. Marcelo Panosso Mendonça, presidente do IPREV, agradecemos muito a sua presença e seus esclarecimentos. Seguramente vamos voltar a tratar desse assunto até pelo seguinte,
Agora começa a tramitar na Assembleia. Semana que vem já teremos aí a admissibilidade na Comissão de Constituição e Justiça, depois teremos a apreciação conjunta das comissões de Justiça, Finanças e Trabalho, audiência pública e já no cronograma estabelecido a votação, se não me falha a memória, 5 de agosto, Marcelo? É Ou dia 7 8, de agosto? Né? É dia 8, fecha, né? 8 de agosto. 8 de agosto, o julgamento. E amanhã retomamos o comentário, porque hoje ocupamos um grande tempo aqui na apresentação e nos esclarecimentos do presidente do IPREV. Passo para você, Cibele. Obrigada, Prisco. Obrigado, Cibele. Até amanhã.